Há momentos em que tudo parece escuro. As contas chegam, as oportunidades desaparecem, os sonhos parecem distantes. As portas que deveriam se abrir se trancam diante dos nossos olhos. O coração se aperta e a mente começa a se encher de dúvidas. Será que vou conseguir? Será que nasci para prosperar ou apenas sobreviver? Mas há uma verdade que transforma, uma chave que liberta, um caminho que não apenas conduz à luz, mas que te dá o poder de acender essa luz dentro de você, mesmo quando tudo ao redor grita escuridão. E essa verdade está nas palavras do Salmo 18, que começa com um clamor de força. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Essa simples declaração esconde um segredo poderoso, a prosperidade verdadeira, aquela que gera frutos duradouros e riqueza com propósito, começa com o reconhecimento da fonte. Davi, um guerreiro, rei e homem de desafios imensos, não começou dizendo eu sou forte, mas sim, o Senhor é a minha fortaleza. Ele compreendia um princípio essencial que Napoleon Hill mais tarde traduziria para o campo do desenvolvimento humano. Nenhuma realização é possível sem uma base de fé, propósito definido e aliança com uma força maior. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de toda realização é o desejo. E Davi desejava. Ele desejava proteção, vitória, livramento e crescimento. Mas seu desejo estava alinhado com uma confiança profunda em Deus. Aqui está a primeira chave. Desejo sim, mas com direção espiritual. Quantas vezes você já desejou prosperar, ter sua própria empresa, mudar sua realidade financeira? Talvez você já tenha lido livros, feito cursos, assistido vídeos, orado, mas tudo continua no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque muitas vezes o desejo não é suficiente. O desejo precisa estar aceso como um fogo, mas esse fogo só arde verdadeiramente quando aceso por dentro, no altar do Espírito. Napoleon Hill ensinava sobre o poder do pensamento, mas ele também dizia que esse pensamento precisa ser alimentado pela fé e pela ação persistente. E é aqui que Davi e Napoleon Hill se encontram. Davi disse: com o meu Deus salto muralhas. Napoleon Hill diria: quando o desejo é forte o suficiente, você supera qualquer obstáculo. Ambos estavam dizendo a mesma coisa com linguagens diferentes. A mente alinhada com Deus cria milagres. A fé é o combustível que transforma uma ideia em ação, e a ação, quando perseverante, gera resultado. Agora, imagine que você está cercado. Dívidas, dúvidas, falta de apoio. Tudo parece pressionar você de todos os lados. O Salmo 18 descreve exatamente essa situação. Davi diz: cordas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram. Mas ele não ficou preso ao medo. Ele clamou. Ele tomou uma atitude interna. E você também pode. O segredo da prosperidade não está apenas no quanto você trabalha, mas no quanto você acredita. Não no sentido superficial da palavra acreditar, mas numa convicção profunda, espiritual, inabalável. Napoleon Hill chamou isso de fé autossugestionada. A Bíblia chama isso de fé como um grão de mostarda. Você precisa se convencer de que é possível. E mais do que isso, de que você foi feito para prosperar. Você foi criado para multiplicar, para dominar, para crescer. A limitação é uma mentira que foi ensinada a você. Você cresceu ouvindo que dinheiro é difícil, que quem enriquece é desonesto, que prosperidade e espiritualidade não combinam, mas a verdade é outra. O próprio Salmo 18 diz: tu alargas o caminho sob meus passos e os meus pés não vacilam. Ou seja, Deus não estreita, Ele expande. Ele quer ver seus passos largos, seguros, estáveis, e isso inclui sua vida financeira. A mente próspera começa com a visão correta. Napoleon Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. O salmista diria: com o Senhor eu desbarato exércitos e salto muralhas. Veja, conquistar não é só uma questão de esforço, é uma questão de crença ativa, crença que move. A maioria das pessoas está presa a uma fé passiva. Esperam um milagre sem plantar, esperam riquezas sem visão,
esperam liberdade financeira sem transformar a mentalidade. Mas o Salmo 18 não fala de espera, fala de ação, de busca, de movimento. E Hill reforça isso com força. Ação persistente, alimentada por fé e desejo ardente, cria inevitabilidade. Imagine Davi fugindo de seus inimigos, sendo injustiçado, vivendo em cavernas, e mesmo assim dizendo: "O Senhor é o meu rochedo e o meu libertador." Isso é pensamento vencedor. Isso é mentalidade próspera. Isso é fé que constrói. A adversidade não tirou dele a visão da promessa. Quantas vezes você já se escondeu em cavernas emocionais, financeiras, espirituais, e mesmo assim, continua aí, vivo, pensando, sentindo, esperando. Agora é hora de levantar, é hora de declarar com a mesma força: com Deus, eu salto muralhas. Você não foi chamado para sobreviver, foi chamado para impactar, para gerar, para transbordar. E prosperidade é exatamente isso, transbordo. É viver tão alinhado com o Criador, que os frutos da sua fé se manifestam no seu dia a dia, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, nos seus projetos. Davi venceu, e Napoleon Hill ensina como vencer com os mesmos princípios. Ter um propósito definido, ter fé inabalável, alimentar o desejo com emoção, agir com persistência, alinhar sua mente com a fonte da criação. O Salmo 18 é um mapa. Você tem tudo o que precisa para começar agora. Há uma força que te habita, e você talvez nem tenha percebido ainda. Uma força silenciosa, mas poderosa. Ela se revela quando você se recusa a desistir. Quando, mesmo cansado, você continua. Quando, mesmo ferido, você ainda sonha. Essa força tem nome. Ela se chama propósito. E quando esse propósito é alinhado com a fonte divina, com a sabedoria de Deus, ela se transforma em um poder capaz de quebrar correntes, abrir caminhos e gerar prosperidade real. É sobre isso que o Salmo 18 fala. É mais do que uma poesia de louvor. É um testemunho de superação. É um cântico de guerra espiritual. Davi não está apenas agradecendo por ter vencido, ele está revelando como venceu. E, ao mesmo tempo, está te ensinando, sem que você perceba, o que fazer para conquistar sua própria vitória. Assim como Napoleon Hill também fez, ao traduzir esse mesmo poder espiritual em linguagem prática e aplicável. Você está aqui agora porque há um chamado dentro de você. Talvez as circunstâncias da vida tenham tentado apagar a chama. Talvez as vozes de fora tenham te feito acreditar que não é possível. Mas dentro de você ainda vive o desejo de crescer, de ser mais, de ter liberdade, de deixar um legado. Esse desejo é sagrado. Ele é o ponto de partida de toda conquista. Napoleon Hill dizia que o desejo ardente é a semente da realização. Mas ele também advertia: só desejo não basta. É preciso dar forma a esse desejo. É preciso transformar emoção em ação, pensamento em plano, fé em movimento. E o Salmo 18 mostra exatamente isso. O movimento de Davi em direção à sua vitória, mesmo quando tudo parecia perdido. Ele começa dizendo: "Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha." Aqui, ele já define sua base. Davi não confia em circunstâncias, não confia em exércitos, não confia em recursos humanos. Ele confia em Deus. E isso é o que Hill chamava de conexão com a inteligência infinita, a fonte, a origem de tudo. Quando você começa a sua caminhada com essa mentalidade, tudo muda. Você deixa de buscar riqueza como um fim em si mesmo. Você começa a enxergar a prosperidade como um reflexo da sua comunhão com a fonte, como um fruto do seu alinhamento espiritual. Davi entendeu que o sucesso não vem do esforço isolado, mas da obediência. Hill entendeu que o sucesso não vem do acaso, mas de princípios universais aplicados com fé e constância. O que une esses dois gigantes é a clareza do propósito. Nenhum dos dois se deixou dominar pelas circunstâncias. Eles criaram uma nova realidade a partir da convicção interna. Eles transformaram dor em força. Eles reagiram ao caos com ação focada.
Você também pode. Não importa qual seja a sua condição hoje. Desemprego, dívidas, medo, insegurança. O que importa é a decisão que você vai tomar a partir de agora. Prosperidade não começa no bolso, começa na mente. E a mente precisa estar conectada ao espírito. Foi isso que Davi fez. Foi isso que Rio ensinou. O Salmo 18 é um roteiro para o crescimento pessoal e espiritual. Davi não escondeu seus conflitos, seus medos, suas batalhas. Mas ele também não entregou seu destino a eles. Ele decidiu lutar. Ele decidiu confiar. Ele decidiu crescer mesmo nas cavernas, mesmo perseguido, mesmo sozinho. Essa é a marca de quem prospera de verdade. Napoleon Hill chamava isso de transmutação da derrota. Ele dizia: toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício maior. Mas é preciso estar desperto para reconhecê-la. Quantas vezes você já passou por algo que parecia o fim, e lá na frente percebeu que foi o começo de uma virada? Deus não desperdiça dor. E a prosperidade nasce, muitas vezes, da ferida que você decidiu tratar com fé em vez de revolta. Davi foi traído, rejeitado, perseguido, e mesmo assim diz: clamei ao Senhor na minha angústia, Ele ouviu a minha voz e me livrou. Isso não é poesia, é experiência, é entrega, é aliança, que você precisa firmar a sua, com Deus, com você mesmo, com seu propósito. A prosperidade que vem apenas do esforço humano é frágil, mas aquela que nasce do propósito firmado em Deus é sólida. Cresce devagar, mas permanece. Gera frutos que alimentam outras vidas. Napoleon Hill falava sobre riqueza duradoura. Não apenas dinheiro, mas também equilíbrio, saúde, paz, visão, influência. Tudo isso é prosperidade. Tudo isso está à sua disposição, se você aprender a organizar seus pensamentos, alinhar seus sentimentos e caminhar com fé. Mas isso não é automático. Exige decisão, exige mudança de mentalidade, exige compromisso diário com o que você diz que quer. O Salmo 18 continua: tornaste o meu caminho perfeito. Davi não diz que o caminho já era perfeito, ele diz que Deus o tornou. Isso revela que existe um processo, um caminho de transformação. A sua vida pode estar bagunçada agora. Pode haver dívidas, atrasos, portas fechadas. Mas há um processo em curso. Se você permanecer, se você confiar, se você agir com foco e fé, Deus vai tornar o seu caminho perfeito também. Você será treinado. E quanto mais treinado você for, mais capacitado estará para gerar, crescer, impactar, enriquecer com propósito. É isso que estamos construindo juntos aqui, uma visão completa, espiritual e prática do que é prosperar de verdade, com base na Bíblia e nos princípios que Napoleon Hill traduziu de forma brilhante. Você tem em mãos as ferramentas. Agora é hora de colocá-las em prática. E a próxima etapa dessa jornada vai te mostrar o que realmente impede muitas pessoas de prosperarem. Algumas pessoas acreditam, sonham, planejam, se esforçam, mas algo parece não funcionar. O tempo passa, as oportunidades escorrem entre os dedos, e por mais que você ore ou trabalhe, a realidade continua presa na mesma rotina limitada. Esse é o ponto em que muitos desistem. É aqui que o desânimo encontra espaço. É aqui que os bloqueios se levantam como gigantes na mente. E é exatamente nesse ponto que mora o maior conflito da vida de quem busca prosperidade: a distância entre o que se deseja e o que se vive. Davi viveu isso. Antes de se tornar rei, foi ungido, mas não coroado. Recebeu promessas, mas teve que enfrentar cavernas. Sabia quem era em Deus, mas foi tratado como inimigo, traidor, fugitivo. Essa é a dor mais profunda. Saber que foi chamado para algo grande, mas viver situações que contradizem esse chamado. E você talvez esteja assim. Sabe que Deus tem mais para a sua vida. Sabe que não nasceu para a escassez. Sabe que seus dons têm valor. Mas os boletos não perdoam. Os dias passam e a ansiedade cresce. Parece que o céu está em silêncio. E é nessa hora que surge o conflito interno. A dúvida, o medo, a vontade de desistir. Davi descreve esse momento no Salmo 18 com intensidade.
Cordas de morte me cercaram, laços de destruição me atingiram. Isso não é metáfora. Ele estava cercado de inimigos reais. Mas o mais perigoso não eram os inimigos do lado de fora. Eram os pensamentos que ameaçavam dentro. Napoleon Hill escreveu sobre isso com clareza. O inimigo mais poderoso da prosperidade é o medo. E o medo assume muitas formas. Medo de fracassar, medo de tentar, medo de ser julgado, medo de sair da zona de conforto, medo de investir, medo de mudar. O medo paralisa, e a paralisia gera escassez. Quantas vezes você já se pegou dizendo, isso não é para mim, não tenho dinheiro para começar, não conheço ninguém, já tentei antes e não deu certo. Essas frases são laços mentais, são correntes invisíveis, e enquanto você alimentá-las, não importa o quanto ore, leia ou estude, o ciclo se repete. Napoleon Hill dizia, o homem é o que pensa durante todo o dia. E se os seus pensamentos são carregados de medo e limitação, sua realidade será um reflexo disso. A Bíblia confirma, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Você não é o que dizem, não é o que aconteceu. Você é o que decide acreditar. Davi decidiu. Ele disse, clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Isso é uma escolha. Ele poderia reclamar, poderia se revoltar, poderia abandonar tudo. Mas ele clamou. Ele mudou o foco. Ele voltou os olhos para Deus. E quando fez isso, algo extraordinário aconteceu. Dos céus trovejou o Senhor. A terra se abalou. A mudança que você precisa começa dentro. Quando o seu espírito se levanta, o mundo espiritual se move. Prosperidade não nasce de fora para dentro. Nasce de dentro para fora. Começa quando você enfrenta seus medos e decide substituí-los por fé, foco e ação. Mas atenção, esse não é um processo fácil. Napoleon Hill chamava essa fase de o teste da persistência. A maioria das pessoas desiste no primeiro obstáculo. Querem prosperidade, mas sem dor, sem pressão, sem desconforto. E isso não existe. O ouro é refinado no fogo. O caráter é moldado no deserto. A fé é fortalecida na crise. Davi sabia disso. Ele foi rejeitado por seus irmãos, esquecido por seu pai, perseguido por Saul, escondido em cavernas, cercado de inimigos. Mas permaneceu. Ele não era perfeito, mas era firme. E essa firmeza o levou ao trono. A riqueza não o corrompeu, porque ele a construiu sobre um alicerce espiritual sólido. Você também precisa construir seu trono. Não um trono de vaidade, mas de propósito. E isso exige guerra interior. Hill chamava isso de autodomínio, o controle da mente, a disciplina do pensamento, o domínio das emoções. Porque sem isso, o sucesso destrói. Sem isso, a riqueza vira maldição. E Deus não vai te dar algo que você ainda não está preparado para administrar. Por isso, Ele te treina, te aperta, te molda, te testa. E no meio desse processo você cresce, você aprende, você amadurece. Davi disse, adestra as minhas mãos para a batalha, para que os meus braços verguem um arco de bronze. Isso é treinamento, é preparo, é resistência. Napoleon Hill dizia, a força e o crescimento vêm através do esforço contínuo e da luta. E é exatamente o que você está enfrentando agora. Não amaldiçoe o processo, agradeça. Porque é nele que você está sendo transformado no tipo de pessoa que Deus pode abençoar com prosperidade sem perder a essência. Veja, há muitas pessoas que enriquecem e se perdem. Se tornam arrogantes, egoístas, vazias, porque não foram tratadas antes. Não passaram pelo processo, não foram treinadas. Você está sendo treinado. Não é castigo, é preparação. E quando esse processo termina, algo novo nasce. Um tipo de clareza, um tipo de força que não se compra, uma autoridade que ninguém tira. Você começa a pensar diferente, sentir diferente, agir diferente, e a sua realidade começa a mudar como consequência. Mas primeiro é preciso vencer o conflito interior, vencer os medos, vencer os bloqueios,
vencer as mentiras que te contaram. Você não nasceu para sofrer. Você nasceu para manifestar a glória de Deus através da sua vida, inclusive nas finanças. A escassez não é sinal de humildade, é sinal de distorção. A verdadeira humildade é reconhecer que sem Deus nada somos. Mas com Ele tudo podemos, inclusive prosperar, inclusive multiplicar, inclusive vencer. Então, o conflito é real, é profundo, mas é vencível. A próxima etapa da sua jornada é a virada. É o momento em que tudo começa a fazer sentido. O ponto de transformação. Você chegou até aqui por escolha. Mesmo em meio à dor, decidiu continuar. Mesmo com medo, deu um passo. Mesmo sem resultados imediatos, acreditou. E agora começa a acontecer algo que poucos conseguem alcançar. A travessia entre a promessa e o cumprimento. O Salmo 18 nos revela esse momento com intensidade. Do alto, estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Essa é a hora em que Deus intervém de forma visível. Não porque você chorou mais que os outros, não porque você mereceu mais, mas porque você se preparou por dentro para viver por fora aquilo que já era seu por promessa. Esse é o momento em que a fé se transforma em colheita. A mesma mão que permitiu o deserto agora te puxa para a superfície. Você não será mais guiado pelo medo. Agora é guiado pela visão. Davi viveu essa virada. De fugitivo, tornou-se rei. De exilado, tornou-se governante. Mas não foi sorte, foi processo. E o ponto de virada foi a postura. Ele passou a ver as lutas como treino, as perdas como podas e as promessas como certeza. Napoleon Hill traduz esse clímax com clareza quando afirma: o fracasso temporário é apenas uma curva no caminho do sucesso, não o fim da estrada. Você talvez tenha enfrentado portas fechadas, traições, perdas, silêncios, mas agora algo muda dentro de você. Você não espera mais que o mundo te dê permissão. Você entende que Deus já te deu autoridade. O Salmo diz: tu me cinges de força para o combate. Agora é o tempo da ação inspirada, do movimento com clareza. Você não age mais por impulso, mas por direção. Você para de correr atrás do dinheiro e começa a atrair resultados por coerência, por posicionamento, por propósito. Napoleon Hill escreveu: a mente humana atrai aquilo que se harmoniza com seu estado dominante. E a sua mente agora não está mais afundada em escassez. Está revestida de propósito, clareza e foco. Isso muda tudo. Você começa a atrair ideias, conexões, oportunidades. As portas se abrem porque você está pronto para atravessá-las. Davi também viveu isso. O Salmo 18 diz: alargaste sob mim o caminho e meus pés não vacilaram. Isso é expansão. É Deus ampliando suas possibilidades. Mas note, Davi não apenas esperou. Ele se moveu, ele batalhou, ele administrou, ele agiu com sabedoria. Prosperidade sem preparo vira queda, mas com preparo vira legado. Agora, você começa a ver o dinheiro de outra forma, não mais como solução, mas como ferramenta. Ele deixa de ser um fim e se torna um meio, um instrumento para cumprir seu propósito, para ajudar, crescer, ensinar, multiplicar. Napoleon Hill ensinava que o dinheiro em mãos erradas se torna ruína, mas em mãos preparadas se torna bênção. A Bíblia confirma: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz dores. Provérbios 10, 22. Você já sofreu demais tentando fazer tudo pela força do braço. Agora, Deus alinha sua mente e suas mãos. Ele te dá inteligência, sabedoria, clareza. E você começa a agir com estratégia. Essa é a diferença entre quem tenta e quem transforma, entre quem sonha e quem realiza. O clímax não é só o momento da vitória, é o momento em que você se reconhece como alguém que carrega autoridade. Não autoridade arrogante, mas espiritual. Você entende que foi chamado para gerar riqueza com propósito, e não apenas para pagar contas, para deixar legado e não apenas sobreviver. Essa virada muda sua rotina. Você começa a usar seus dons,
com intenção. Começa a organizar sua vida financeira com consciência. Deixa de buscar atalhos e passa a seguir princípios. Você não se emociona mais com promessas vazias. Agora, você quer fundamentos. Davi não se perdeu no poder, porque construiu tudo com base em oração e renúncia. Hill dizia que o sucesso sólido só é possível com autodisciplina e propósito definido. Você agora tem os dois. O Salmo 18 diz: Tu me armaste de força para o combate, fizeste com que os meus adversários caíssem debaixo de mim. Note a sequência. Primeiro Deus dá força, depois o inimigo cai. Isso nos ensina que a batalha é vencida dentro antes de se manifestar fora. Você venceu dentro, venceu o medo, venceu a dúvida, venceu a mente de escassez. Agora, a realidade externa começa a se ajustar. Ideias surgem, clientes aparecem, negócios prosperam. Sua energia muda, sua frequência muda, sua postura muda. E tudo ao redor responde. Esse é o clímax. A colheita da perseverança, a recompensa da fé aliada à ação. Não é mágica, é princípio. Napoleon Hill chamava isso de energia organizada e direcionada. Davi chamava de força do Senhor. Ambos falavam da mesma coisa, uma mente e um coração alinhados com propósito, produzindo resultados visíveis. A riqueza agora flui, porque você se tornou alguém capaz de carregá-la com sabedoria. Você não depende mais do acaso. Você caminha por princípios eternos. Agora, estamos prontos para encerrar essa jornada. Chegou o tempo da colheita. E não apenas de colheita material, mas de colheita de consciência. Porque a maior riqueza que alguém pode ter é a clareza de quem é, do que carrega dentro de si e de como usar isso para impactar o mundo. Você não está mais no mesmo lugar de antes, porque agora você entende que o caminho da prosperidade não começa com dinheiro, mas com mentalidade. Não começa com ganhos, mas com propósito. Não começa com ter, mas com ser. Davi passou por guerras, perdas, traições, mas sua mente e seu espírito se mantiveram firmes. Por isso ele pôde declarar com convicção no final do Salmo 18: Por isso, ó Senhor, eu te louvarei entre as nações, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido. Aqui está a verdadeira prosperidade, um coração grato, mesmo depois de vencer. Porque a gratidão não é um gesto religioso, é uma postura de honra. Davi venceu sem se corromper, cresceu sem se esquecer da fonte, e essa é a maior lição que ele nos deixa. Napoleon Hill, ao final da sua jornada de pesquisa e sabedoria, concluiu algo semelhante. Depois de entrevistar mais de 500 milionários, ele entendeu: o sucesso verdadeiro é aquele que enriquece a alma junto com os bolsos. É aquele que transforma vidas ao redor, que honra o Criador e serve ao próximo. E agora você carrega essa visão. Não se trata mais de correr atrás do dinheiro, mas de caminhar com um propósito tão claro que o dinheiro passa a ser atraído como consequência do seu alinhamento. Seu foco agora não é só prosperar, mas também preparar o terreno para que outros também prosperem através de você. Porque quando você entende o que carrega, você não acumula. Você compartilha. Você multiplica. Você inspira. Você lidera. E isso só é possível porque você venceu por dentro. Você enfrentou seus medos. Você reprogramou sua mente. Você substituiu a escassez pela fé, a dúvida pelo propósito, o medo pela ação. Hoje você é alguém que caminha com propósito, fala com autoridade, age com estratégia e vive com equilíbrio. Você pode não ter chegado ainda onde sonha, mas agora está no caminho certo. E isso muda tudo. Davi foi coroado, mas antes foi perseguido, foi exaltado, mas antes foi quebrado, foi honrado, mas antes foi humilhado. Você também está nesse caminho. E a boa notícia é: Deus não começa algo que Ele não vai terminar. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Napoleon Hill dizia: a paciência, a persistência e o trabalho suado fazem uma combinação insuperável para o sucesso.
E é exatamente isso que agora faz parte da sua estrutura. Você foi treinado na paciência. Você foi fortalecido na persistência. E agora, com trabalho focado, vai construir uma realidade nova, sólida e próspera. A sua mente está limpa. Seus passos estão firmes. Seu espírito está aceso. Você carrega agora o que muitos buscam, mas poucos encontram. Sabedoria com ação, fé com disciplina, visão com constância. Esse é o segredo da prosperidade real. E é por isso que, a partir de agora, você não apenas vai viver melhor. Você vai ensinar, servir, liderar, inspirar. Você vai gerar frutos que vão alimentar outras vidas. Porque a prosperidade que vem de Deus não para em você. Ela passa por você. Lembre-se das palavras de Davi. Deus me dá força e torna o meu caminho perfeito. Isso não é poesia. É realidade para quem crê, age e permanece. Lembre-se das palavras de Rio. Você se tornará tão grande quanto for o seu propósito dominante, e tão pequeno quanto for o seu desejo de desistir. E agora, o seu propósito é claro. O desejo de desistir ficou para trás. O medo foi vencido. A fé venceu. Você pode, você deve, e você vai prosperar. Para a glória de Deus, para o bem da sua família, para o avanço do seu propósito, e para que um dia outras pessoas também olhem para a sua história e digam: se ele conseguiu, eu também posso. Porque o Deus de Davi é o mesmo que está com você agora. Agora que você sabe onde está e para onde deve ir, agora que seu coração foi reavivado e sua mente está despertando para o que é verdadeiro, é hora de agir. Essa mensagem não veio até você por acaso. Ela chegou para te lembrar do que você sempre soube. Existe grandeza dentro de você. Você foi criado com propósito. Você carrega dons únicos, e tudo o que você precisa para começar já está aí dentro. Mas nada muda enquanto você não mudar. Nenhuma bênção se manifesta sem atitude. Fé sem ação é apenas intenção não vivida, e intenção sem movimento é desperdício de vida. Hoje tome uma decisão. Decida que não vai mais viver à mercê dos boletos, do medo ou da opinião dos outros. Decida que sua mente será renovada todos os dias por princípios sólidos, pela palavra viva e por conhecimento aplicado. Decida que vai transformar sua realidade financeira com base em valores eternos, não em atalhos passageiros. Você não está sozinho. Deus está contigo, como esteve com Davi. E os princípios revelados por Napoleon Hill são ferramentas práticas que Deus permitiu para que você pudesse transformar ideias em realizações. Comece hoje. Agora. Dê um passo concreto. Talvez você precise reorganizar suas finanças. Faça isso. Talvez você precise estudar mais, desenvolver seus dons. Comece agora. Talvez você precise orar com mais profundidade, ouvir mais a voz de Deus, buscar mais direção. Faça hoje. Mas não fique parado. A procrastinação é o que destrói sonhos silenciosamente. Não espere o momento certo. O momento certo é aquele em que você decide não aceitar mais a vida limitada. Você está pronto. Pronto para construir, para prosperar, para deixar um legado. Não importa se hoje você tem pouco. Deus transforma o pouco nas mãos certas em abundância. Mas Ele espera que você se mova, que você acredite, que você confie. E não se esqueça, o verdadeiro sucesso começa com uma decisão de fé, seguida de ação inteligente, estratégica e constante. Se essa mensagem tocou seu espírito, compartilhe. Se ela acendeu algo dentro de você, declare. E se ela mudou sua perspectiva, viva diferente a partir de hoje. O mundo está esperando pelo impacto que só você pode causar. A sua jornada de prosperidade já começou.